aí, você começa a fazer coisas que você faz na adição, que é olhar para a cara do elemento neutro, e aí você vai se perguntar quantos elementos neutros existem, olhar para a cara dos inversos e perguntar quantos inversos existem, e aí você vai começar a resolver equação. Na verdade, você vai começar a entender que aquilo que você faz lá na equação de grau 1, pensa assim, x mais 2 é igual a 5. Como é que você resolve essa equação? Você soma o inverso dos dois lados. Você opera o inverso do 2 na operação de adição dos dois lados. E isso é geral. Então, volta para cá, né? O elemento neutro é único. Então, quando você está pensando no conjunto dos inteiros com a soma, só existe um zero. Não existe outro elemento que tenha aquela propriedade de somar com qualquer um e dar o outro. E o inverso é único. Agora aqui tem que tomar um cuidado. Porque é assim, ó. Quando eu digo que o elemento neutro é único, ele é um só para o conjunto inteiro. Quando eu digo que o inverso é único, é assim, cada elemento tem o seu inverso. Então, se você pensar no conjunto dos inteiros com a operação de adição e você pensar no 3, o 3 tem o inverso dele, que a gente já descobriu que a gente vai denotar por menos 3. O menos 3 é inverso do 3. Se você pegar outro elemento, se você pegar o 5 tem outro inverso. Agora, para cada elemento, quantos inversos cada elemento tem? Só um. Mas não existe um inverso universal de todos os elementos. Ok? E aí, essa terceira coisa aqui está dizendo que aquilo que você faz na escola, que é somar o menos 2 dos dois lados, que é operar com o inverso, é geral. Então, se você tiver uma equação A operado com x é igual a B, como é que você responde? Como é que você descobre quem é x? Operando com o inverso do A dos dois lados. Então, o que eu tô generalizando aquilo que a gente faz na escola, que a gente ensina na escola para as criancinhas. Mais algumas propriedades. Você pega dois elementos, e aí você já, quem for um pouquinho mais esperto, já percebeu que eu escolhi uma notação aqui para escrever as propriedades. Eu escolhi a notação multiplicativa. Por isso que eu estou chamando o inverso de A menos 1, de B a menos 1, certo? É, seja G um grupo com a notação multiplicativa, com a operação pontinho. Você pega dois elementos, opera. Isso dá um terceiro elemento. Esse elemento tem direito a inverso, ok? Qual é o inverso desse terceiro elemento? Aí o que essa propriedade está dizendo é que esse inverso do terceiro elemento, de A operado com B, nasce do inverso de B operado com o inverso de A. Vocês estão percebendo que está na ordem trocada? Porque nem todo grupo é comutativo. Então, o inverso de AB é o inverso de B menos o inverso de A. Quando é comutativo, tanto faz. Aí você pode trocar os elementos e vive feliz para sempre. Mas é um detalhe que a gente que está generalizando objetos tem que tomar cuidado. Porque tudo que eu falo aqui também serve para grupos, a princípio, não comutativos. A outra coisa é isso, ó. Você pode cortar. A gente não, né? O que é o cortar? Se você tem, né, um mesmo elemento operado dos dois lados, você opera com o inverso deles dos dois lados. Então você tem A operado com B e A operado com C, e essas duas coisas são iguais, você corta o A. Como você corta o A? Você opera com A menos 1 dos dois lados, com o inverso de A dos dois lados. Então, o que você fala para as criancinhas lá que pode cortar, vale de maneira geral pelo simples fato de ser um grupo. Agora que a gente está usando notação multiplicativa, a gente pode pensar assim: como é que eu escrevo um cara operado com ele várias vezes? Se a gente está usando a notação multiplicativa, eu vou usar a notação de potência. Então, se eu tenho um grupo com a notação multiplicativa e um elemento do grupo,
O que vai ser A elevado a N? Vai ser A operado com A, operado com A, operado com A, N vezes. Tá vendo que eu já estou usando as notações? Se a notação fosse aditiva, eu ia usar o N vezes A. Então, pensa aqui em N igual a 2. Então, o que vai significar? Como é que eu vou abreviar A operado com A? Eu vou escrever A ao quadrado. O que vai ser o A ao cubo? A ao cubo é o A operado com A, 3 vezes. Então, se a notação for aditiva, então, ao invés de escrever A elevado a N, eu vou escrever NA. A gente está roubando das notações, né? Se você pega A mais A mais A, você vai escrever quanto? 3A. Não é assim que a gente ensina para as criancinhas? O que a gente está querendo fazer é mostrar que isso é geral. Então, para qualquer operação, você vai poder usar essa notação. E aí a gente vive feliz para sempre, porque a gente descobre que aquelas operações, por exemplo, de potência, na verdade são mais gerais ainda. O que essas propriedades aqui estão dizendo? Elas estão dizendo assim, ó, se você pega um cara e opera, pega o A elevado a N, o A operado com A N vezes, e depois pega o A operado com o A M vezes, na verdade o que você fez foi pegar o A e operar N mais M vezes. Lembra daquela história? Multiplicação de potência de mesma base. Opa, volta. Conserva a base, somos expoentes. Isso é uma propriedade geral. Qualquer grupo, qualquer operação que for minimamente decente, associativa, tiver elemento neutro e todo mundo tiver inverso, vale essa propriedade. Outra pergunta boa é assim, ó. Eu pego A, opero com A, opero com A, opero com A um montão de vezes. No final das contas, esse cara ainda é um elemento do grupo. Ele tem direito ao inverso. Quem é o inverso dele? Quem é o inverso do A elevado a N? Ele tem direito ao inverso. O que eu estou dizendo aqui é que o inverso do A elevado a N é você pegar cada inverso do A e operar N vezes. Então, de novo, a gente está pensando em propriedades muito. E aí tem um jeito mais preguiçoso de escrever isso aqui, que é escrever A elevado a menos N. Então, e aí fica massa, né? Porque se você pensar que você operar o A elevado a N com o A elevado a menos N, e você somar aqui em cima, você vai ter A elevado a zero, porque vai ser o mais N somado com menos N. E aí a gente vai usar exatamente essa notação. O A elevado a zero vai ser exatamente o elemento neutro. O 1, no caso, porque eu estou usando a notação multiplicativa. E a outra coisa é, de novo, aquela potência de potência, né? Você conserva a base e multiplica os expoentes. Pega o A elevado a N e opera esse elemento M vezes. O que você vai ter é o A operado M menos N vezes. Então você tem, então você tem todas essas propriedades. E elas são gerais. Qualquer grupo, qualquer objeto, qualquer conjunto de objetos com uma operação tem essas propriedades. Então, ó, como é que vocês vão estudar? Como é que vocês vão ler essa parte e ler todos os exemplos? Vocês vão pensar nisso, que a gente está generalizando coisas que a gente já conhece. Vocês vão pensar que a ideia de grupo é para generalizar as operações que vocês conhecem desde pequenininho. Algumas operações não vão entrar nesse rol, não vão ser grupos. E tudo bem. E é até bom mesmo você ter exemplos de coisas que não são grupos. Por exemplo, quando eu falei da operação de adição, eu peguei logo os inteiros. Se vocês pensarem nos naturais, o conjunto dos números naturais com a adição não é um grupo. Porque não tem inverso. Quem é o inverso do 2 nos naturais? Teria que ser o menos 2, mas o menos 2 não está nos naturais. Inclusive, a gente não pode afirmar isso com todas as letras, né? Mas assim, uma das, uma das necessidades de se criar conjuntos maiores,
Por que que a gente tem que sair dos naturais e pensar nos inteiros? Por que que a gente, né? Aí a gente dá exemplo para os meninos. Não, é porque a gente quer falar de temperatura negativa, né? Quando tá frio e dá -2 graus, dá -5 graus. Mas, ok, a gente conta isso para os meninos e eles acreditam. Mas se você for pensar bem, o conjunto dos naturais com a soma não é um grupo, porque os elementos lá não têm inversos. Aí você acrescenta o inverso de todo mundo. Você cria um conjunto maior, no qual agora todo mundo tem inverso aditivo. E esse conjunto é o que a gente chama de números inteiros. Aí eu falei da multiplicação. Você pega os inteiros e diz que os inteiros, com a multiplicação, não é um grupo, porque o 2 não tem inverso. Ah, então vamos criar um conjunto no qual eu tenha inverso multiplicativo para o 2. Aí você cria um conjunto maior chamado números racionais. Então, essa é uma das maneiras de perceber por que os conjuntos numéricos vão aumentando. Porque eu preciso de criar, de que a coisa seja um grupo, de que as propriedades sejam válidas. Ok? Mas vocês vão lendo isso nessa perspectiva de generalização. Se quiser, escolhe um grupo, escolhe um conjunto numérico como seu exemplo, para você ir vendo as propriedades naquele conjunto. Mas entenda que é mais geral. O objetivo aqui é generalizar. As coisas são exemplo, ok? Ô, professor, e aí no caso dos irracionais? Então, os irracionais foi para resolver outro problema. Os irracionais foi para resolver um problema que a gente chama de completude. Os irracionais, os racionais são cheios de buraco. E aí, como eu queria fazer continuidade, como eu queria desenhar coisas que não tivesse buraco, eu tive que completar o conjunto dos racionais com os irracionais. Mas aí já não foi mais para dar inversos, foi para resolver o problema de continuidade, de ser completo, de eu poder fazer uma reta para representar os reais. Se você olhar, você quase não vê representação gráfica dos racionais. Ninguém desenha os racionais num gráfico de função, porque teria que ser um conjunto de pontinhos com um monte de buraco entre os pontinhos. E aí você ia ter problemas quando você quisesse coisa contínua, coisa que perto vai perto. Então, a necessidade dos irracionais é para resolver um problema de completude, de continuidade. Eu quero poder passar de um número para o outro e ter todos os números que eu quiser no meio desses dois.